Olá amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. O assunto de hoje é: as colônias têm religião? Ou seja, existe religião nas colônias espirituais? É sobre isso que vamos conversar agora. Em primeiro lugar, devemos lembrar que as colônias são comunidades ou cidades espirituais. E como cidades e comunidades, ela tem a sua própria cultura e costumes. Ou seja, a colônia é uma cidade espiritual. Nela habitam seres humanos como nós. Espíritos que desencarnaram e foram para o mundo espiritual. E são recebidos nas colônias, caso queiram, é óbvio. As colônias são dirigidas por espíritos superiores e têm como objetivo socorrer, amparar, abrigar e preparar os espíritos para reencarnar e prosseguir em sua evolução. Muitos pensam que a colônia é um céu. Não é. É apenas um local de passagem em que os espíritos se preparam para a reencarnação. Lá eles estudam, trabalham em prol da coletividade, em prol da humanidade, assim adquirindo experiências e conhecimento que vão ser muito úteis para ele na sua evolução e na sua encarnação. Lá eles se preparam para reencarnar e planejam a sua encarnação ao lado de seus mentores. Os espíritos que vão para as colônias por vontade própria são espíritos das pessoas comuns, interessadas em aprender e evoluir. Ou seja, os espíritos que vão para a colônia não são espíritos superiores, não são pessoas comuns que aceitam ir para as colônias para aprenderem, para estudarem, para evoluírem espiritualmente, para voltarem a reencarnar e continuar seu processo evolutivo. As colônias são locais de trabalho e estudo. Portanto, lá existem regras rígidas de conduta e disciplina, que são seguidas por todos, sem exceção. Então, nas colônias, para que seja feito um bom trabalho, para que as pessoas possam estudar, eles têm que ter um mínimo de tranquilidade e tem que ser um ambiente positivo, um ambiente elevado. Por isso são necessárias regras, e regras rígidas. Aquele que não se adaptar, naturalmente ele não poderá ficar naquele local. Não que ele seja expulso da colônia, não é isso. Mas ele será naturalmente atraído para regiões do umbral, onde há uma maior conexão entre seu espírito, entre ele próprio e outros espíritos ou outros ambientes. Ocorre que nem todos gostam de seguir regras de trabalho e de estudar, e não gostam de locais tranquilos e pacíficos, sem excessos ou vícios. Assim, preferem ficar no umbral médio, onde estamos, ou no umbral inferior, conforme suas tendências e vícios. Então, nem todas as pessoas, ou nem todos os espíritos, gostam de seguir regras. Muitos preferem viver no mundo, outros preferem se rebelar. Então esses não vão para a colônia, não querem ir na colônia e quando vão não se adaptam lá, porque eles se recusam a seguir as regras. E assim eles se tornam incompatíveis com a vibração das colônias e naturalmente são atraídos para o umbral. Não que o umbral seja ruim, para eles o umbral é melhor do que a colônia, devido ao seu nível e à sua materialidade e inferioridade. Os espíritos mais evoluídos vão para dimensões superiores, ou ficam nas colônias como mentores ou dirigentes, para ajudar os espíritos ainda em estágios inferiores. Então, os espíritos mais elevados, que reencarnam na Terra, quando eles desencarnam, eles vão diretamente para mundos superiores, ou preferem ficar nas colônias, ajudando os espíritos
ainda em evolução, ainda em estágios inferiores. Eles amam a humanidade e assim eles retardam a sua ida para mundos superiores para que possam auxiliar a humanidade. Nas colônias, a grande maioria dos seus habitantes são pessoas comuns. Elevam da sua última encarnação apegos materiais, como a necessidade psicológica de beber, comer e dormir, além, é claro, da necessidade de ter uma religião, caso a religiosidade tinha muita importância em sua última vida. Então, os espíritos podem levar muito tempo a se desapegar psicologicamente das necessidades físicas, como comer, beber, dormir, porque eles viveram décadas atendendo, satisfazendo essas necessidades, se preocupando em satisfazer essas necessidades, e isso não passa de uma hora para outra. Porque o mundo lá é igual ao mundo nosso, com algumas diferenças, é claro. Mas muitos espíritos, inclusive, nem sabem que morreram, tamanha é a semelhança. Então ele tem essas necessidades psicológicas, porque espírito ele é uma energia. O perispírito não precisa de comer, beber, dormir ou qualquer necessidade física. Mas eles ainda acreditam que sim, e eles ainda se apegam a isso. E isso pode levar algum tempo até que ele aprenda a alimentar seu perispírito sutilmente das energias em sua volta. Ou não, ou eles prosseguem com essas mesmas necessidades até se reencarnarem novamente. Tudo depende da evolução espiritual. Assim, a maioria dos espíritos nas colônias continuam bebendo água e sucos, comendo, dormindo e frequentando templos religiosos. Os dirigentes entendem essas necessidades e a colônia as provém. Ou seja, então o espírito que deseja pode continuar comendo, bebendo, dormindo. E caso a religiosidade tenha uma grande importância em suas vidas, elas podem continuar frequentando templos e exercendo a sua religiosidade sem problema algum. Não há imposição de qualquer tipo. Os espíritos mais evoluídos, com o tempo, deixam essas necessidades psicológicas, mas outros as mantêm até retornarem ao corpo físico. Ou seja, o espírito, quanto mais evolui, mais ele deixa a materialidade. Então, espíritos mais evoluídos, mesmo nas colônias, eles já não têm necessidade alguma de beber, comer, dormir, descansar e etc. O descanso para eles tem outras finalidades, não a recuperação do corpo físico, pois não é necessária essa recuperação lá. Nas colônias do Brasil, existe a predominância do cristianismo, devido à influência da nossa cultura. No entanto, os espíritos seguem a religião que quiserem. Espíritos que seguem outras religiões são respeitados em suas crenças e tratados todos iguais. Não existe discriminação. Essa é uma das regras das colônias, o respeito ao próximo. Então existe uma predominância, em nosso lar, por exemplo, nas colônias do Brasil, existe uma predominância do cristianismo, devido à nossa cultura, e que a maior parte, a grande maioria dos espíritos que desencarnam tendo essa religião ou este credo. E isso é respeitado. Mas as pessoas dentro da nossa cultura também, que professam outras religiões, também têm o direito de exercer essas religiões. Podem frequentar seus templos naturalmente, sem problema algum, sem qualquer imposição ou discriminação. Essa é uma das regras das colônias. Não discriminar ninguém e não impor nada a ninguém. A colônia Nosso Lar, muito conhecida devido às obras de Chico Xavier, foi fundada no umbral médio por portugueses durante o Brasil Colônia no século XVI. E, naturalmente, a religião da colônia era o catolicismo.
Então, os portugueses que fundaram o nosso lar, no século XVI, nem haviam criado ainda, o Espiritismo nem havia nascido ainda, então eles eram católicos, então a religião predominante era o catolicismo. Isso é natural. Nessa época, o nosso lar ainda estava no umbral médio. Com o tempo, a colônia evoluiu. Sua vibração aumentou e foi transportada para o umbral superior, onde se encontra atualmente. Então, com o tempo, a colônia ela aumentou sua vibração, seu nível vibracional. Então, ela foi transportada para o umbral superior, até para que os seus habitantes não tivessem tanta influência negativa do umbral médio e do umbral inferior. A localização das colônias no umbral, mesmo que superior, é necessária para que os espíritos medianos, como a maioria da humanidade, possam ter acesso a elas. Então, se as colônias estivessem em mundos superiores, os espíritos medianos, como nós todos, não teríamos acesso a ela. Então, ela estando no umbral superior, na fronteira entre o umbral e o mundo superior, então a localização dela nesse estágio, ela é necessária para que o maior número possível de espíritos possam ter acesso a ela. Senão haveria um choque vibracional e a maioria de nós não poderíamos acessá-la. A religião predominante na maioria das colônias, se podemos chamar de religião atualmente, é o espiritualismo, que engloba conhecimentos e práticas de todas as culturas. É a conexão com Deus diretamente e sem intermediação, os mais evoluídos instruindo os menos evoluídos. Então, se podemos chamar de religião, a religião das colônias seria, predominante nas colônias, seria o espiritualismo puro, que engloba todos os conhecimentos espirituais do mundo, atualmente. Isso sem contar com a influência dos espíritos superiores que dirigem essas colônias. Assim, os mais evoluídos auxiliam os menos evoluídos. Nas colônias existem templos de todas as religiões. Ninguém impõe sua religião aos outros, até porque os dirigentes das colônias, como espíritos superiores, não precisam mais de religião, portanto, não têm preferências por uma ou por outra. Então, nas colônias, os espíritos podem professar a religião que quiserem. Não há uma imposição de religião de espécie alguma, até porque os dirigentes das colônias, como espíritos superiores, eles não têm nenhuma religião. Sua conexão com Deus é direta, sem intermediário e sem subterfúgios. Então, a resposta para a pergunta sobre a religião das colônias é: nas colônias existe a influência da religião na cultura do país, onde ela se localiza. No entanto, seus habitantes podem seguir a religião que quiserem, sem qualquer tipo de discriminação, proselitismo ou imposição. Nas colônias, a liberdade religiosa é de pensamento e de pensamento é respeitada. Então, nas colônias, a predominância, como eu já disse, da religião é a religião da cultura onde a colônia se localiza. Agora, quem quiser, tiver outras religiões, podem praticá-las sem problema algum. Não há proselitismo, as pessoas não tentam convencer as outras e muito menos tentam impor as suas ideias e as suas religiões aos outros. Esta é uma regra das colônias, o respeito a todos. E no umbral, qual é a religião? No umbral existe religião? Aí vem outra história, nós estamos falando até agora de colônia. Mas como é a religião no umbral? No umbral tem religião? A resposta é sim. No umbral existe religião, como no mundo físico. Mas este é um assunto para outra conversa. Então, esse assunto fica para outra conversa, porque senão o vídeo fica um pouquinho extenso e não é bom misturar temas.
Ok? Então ficamos por aqui. Agradeço a todos vocês a participação no canal. Um grande abraço. Que Deus nos ilumine, nos abençoe, nos dê paz, saúde, prosperidade, nos dê equilíbrio, amor e muita paz. Até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Namastê. Tchau.